Então, vamos corrigir agora o caderno de atividades, página 10 e 11, tá? E aí, na página 10, começando com essas imagens aí, ó, tá? E pede pra gente classificar cada figura abaixo, como uma balança ou um dinamômetro. Bom, aqui eu tenho uma balança ou um dinamômetro. Eu tenho uma balança, né? Porque eu vou ter dois pratos. Em um dos pratos eu coloco o objeto que eu já conheço, a massa, e no outro o que eu preciso saber qual a massa. Aqui também é a mesma coisa, né? Aqui eu também tenho uma balança, porque aqui eu tenho um prato que já tem um objeto com peso conhecido. Nesse outro prato eu coloco o objeto para transformar aqui, ó, em massa, em quilogramas, tá? E aqui também eu vou ter uma balança. Ah, mas eu não tenho dois pratos. Mas eu já tenho aqui, ó, esse objeto aqui que vai me indicar, né, os quilogramas ou as gramas através dessa estrutura aqui, tá certo? Então, esses três primeiros são balanças. E aqui, esses dois últimos? De dinamômetro ou balança? Aqui ainda é uma balança. Olha o peso aqui, ó, tá? Então, esse peso aqui, à medida que ele vai caminhando, ele vai indicar a massa da pessoa que vai subir aqui, né? Então, essa estrutura aqui, ela já te indica que é uma balança, tá? Já funciona como um objeto com massa conhecida. Agora, essa sim vai ser um dinamômetro. Por quê? Porque você vai subir aqui em cima e, de acordo com o seu peso, esse instrumento vai transformar o peso em massa, em uma referência de massa. E aí você vai conhecer a sua massa corpórea, tá certo? Questão 15, uma questão de Enem. O peso de um corpo é uma grandeza física, ou seja, qual a definição de peso? Como que a física caracteriza a grandeza peso? Caracteriza falando que a intensidade, né, do peso é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. E esse peso ele pode se alterar dependendo da aceleração da gravidade local, né? Então aqui na Terra eu tenho um peso, lá na Lua eu vou ter outro peso. Lembrando que o peso sempre é marcado em newtons, não se esqueça, tá certo? Aqui uma outra questão de vestibular, né, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Diz o seguinte: suponha que sua massa seja de 55 quilogramas. Quando você sobe em uma balança de farmácia para saber o seu peso, o ponteiro indicará, considerando que a aceleração da gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui voltou o arredondamento, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou usar essa equaçãozinha. Peso é igual massa vezes gravidade. Eu tenho peso? É o que eu quero. Então, eu repito a letra. P é igual. Eu tenho massa? Tenho. Minha massa de 55 quilogramas. Eu tenho a gravidade? Tenho. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, peso é igual 55 vezes 10. 55 vezes 10, 550 newtons. Questão 17. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa lá na Lua será maior do que ele fez na Terra? Não, a caixa ela não vai aumentar o peso, na verdade ela vai diminuir o peso. Então, o astronauta
para carregar essa caixa na Lua, ele fará uma força, né? Ele será menor do que na Terra, já que a massa da caixa, apesar de permanecer constante, vai ter seu peso diminuído pela aceleração gravitacional. Na Terra, essa aceleração, fazendo arredondamento, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na Terra não. Lá na Lua, ela é somente de 1,3, né? Que a gente viu lá naquele quadro. Vou conferir aqui. 1,6. Então, é bem menor do que na Terra, tá bom? Então, o peso vai diminuir. A força-peso que ele vai fazer também vai ser menor. 18. O dinamômetro presente na ilustração, aqui um dinamômetro, ó. É um instrumento composto por uma mola e um gancho para prender objetos que ficam suspensos no ar. Ao prender um objeto, a mola sofre uma deformação. Ó a mola aqui, ó. Dependendo do objeto, ela vai esticar, não é verdade? Com base nos conceitos sobre esse aparelho, analise as afirmativas a seguir. 1. O dinamômetro é um aparelho que realiza medida de massa. E aí? É massa? Não, é peso. Alguns deles transformam o peso em massa, mas essa aí tá incorreta, tá? O dinamômetro, ele é utilizado para medir peso e não massa. 2. Quanto maior a variação do comprimento da mola do dinamômetro, menor o peso do objeto. Então, quer dizer, quanto mais essa mola esticar, menor vai ser o peso do objeto? Não, né? Eu preciso colocar um objeto com bastante peso aqui para fazer essa mola esticar. Então, essa também está incorreta. 3. Os dinamômetros só funcionam com o alongamento da mola. Esse aqui só funciona com o alongamento da mola. Mas existem outros, como que está representado na página 10 do livro de vocês, que vai ser o contrário. Quando você vem por cima, quando você sobe lá em cima, vai ter o quê? Ao invés do alongamento, a redução dessa mola, né? Então, a 3 também está incorreta. 4. A medida realizada pelo dinamômetro é diferente da realizada pela balança, pois esta faz comparações entre a massa de diferentes corpos, enquanto aquele mede a deformação de um sistema elástico. Então, essa é a única correta. Na balança, para ela funcionar, eu tenho que comparar uma massa que eu já conheço com uma massa que eu desconheço, para igualar essas massas e conhecer o valor daquela segunda massa. O dinamômetro não, né? Ele, através da deformação de um sistema elástico, pode ser, por exemplo, uma mola, ele consegue muitas vezes fazer essa transformação de peso em massa. Então, a única opção correta aqui é a D, que fala que apenas a questão 4 está fazendo uma afirmativa verdadeira. Tudo bem? Questão 19. Um astronauta com traje completo tem uma massa de 120 kg. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e o seu peso serão respectivamente. A massa, ela tem que continuar a mesma, porque a massa nunca muda. Então, A, C e E estão erradas de cara, tá? A massa não pode mudar. Se a massa dele na Terra é 120 kg, a massa dele na Lua também vai ser 120 kg. Agora, o peso vai variar, né?
E para eu saber o peso, eu uso essa equaçãozinha. P é igual a M vezes G. Eu tenho peso, é o que eu quero descobrir. Eu tenho a massa, 120. Eu tenho a gravidade, 1,6. 120 vezes 1,6 dá 192 newtons, que é o peso do meu astronauta. Então, meu astronauta vai ter uma massa de 120 quilogramas e um peso de 192 newtons, ok? Questão 20, que é a nossa última questão aí da correção. Também nós vamos usar a equação. Vamos ver o que a questão está pedindo? 1 quilograma padrão pesa cerca de 10 newtons na Terra. Em um planeta X, o mesmo quilograma padrão pesa 35 newtons. Qual é a aceleração da gravidade no planeta X? Então, nós vamos usar a equação e vamos substituir. Eu tenho o peso? Tenho. Não fala aqui que ele pesa 35 newtons? Se ele pesa, não é a massa dele, é o valor de peso. Então, P aqui, 35. 35 é igual, é 1 quilograma, não é? Então, eu também tenho o valor de massa, que é 1. Eu não tenho o valor da aceleração, que é o que está pedindo. Então, eu vou pôr aqui, da aceleração da gravidade. Eu não tenho o valor da gravidade, eu vou colocar aqui o G da gravidade. E como que eu vou fazer essa questão? Eu vou trazer para cá, para antes da igualdade, o 1. Aqui o 1 está multiplicando pela gravidade, eu trago 1 para cá, dividindo. 35 dividido por 1 é igual a 35. Então, 35 metros por segundo ao quadrado será o valor da aceleração da gravidade lá no planeta X. Muito bem, pessoal. Aqui termina a nossa aula. Bons estudos para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu espero uma mensagem sua no WhatsApp. Tudo bem?